Agora virou moda dizer que o Seiya não derrotou ninguém nas 12 casas. Você já deve ter visto um monte de vídeo que tá pipocando por aí falando que o Seiya é um fraco, o Seiya é um chorão, o Seiya levou todo o crédito por ter salvado Athena na saga das 12 casas, mas na verdade quem fez o trabalho inteiro foram os seus companheiros. E o argumento dessa galera vai muito naquela linha de que nas casas mais importantes ali pro final das 12 casas, os Cavaleiros de Bronze, eles deixavam o Seiya passar. Falavam assim, Seiya, vai na frente que eu fico. E aí o Seiya foi passando nas casas. De repente ele já estava na sala do mestre. Mas antes de chegar na sala do mestre, ele enfrenta o Aldebaran e enfrenta o Aioria. Mas o argumento é que o Cassius ajudou ele na Casa de Leão e o Aldebaran deixou ele passar na Casa de Touro. E eu que estou fazendo essa série de vídeos analisando o mangá de Cavaleiros do Zodíaco, me propõe a trazer novos argumentos para essa discussão, né, que muitas vezes acaba sendo um debate muito poluído pelo anime, em que o Seiya é diferente do Seiya do mangá. Também tem a questão da dublagem, muita gente fala que o Hermes Baroli faz ali um Seiya muito mais chorão do que ele era no original. Mas o fato é que o Seiya realmente gera muita controvérsia nas 12 casas. Eu entendo que há uma frustração muito grande, porque em momentos muito chave, Kurumada opta por tirar o Seiya do holofote, dando espaço para outros personagens brilharem. Mas eu discordo que o Seiya é fraco, eu discordo que o Seiya não derrotou ninguém nas 12 casas, e hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre isso, porque vamos analisar a Batalha da Casa de Touro. Então seja bem-vindo a essa série de vídeos em que eu analiso o mangá de Saint Seiya. Meu nome é João Gabriel e esse é o segundo episódio em que a gente analisa o arco das 12 casas. Na semana passada saiu um vídeo analisando o que aconteceu na casa de Ares, e na semana que vem a gente vai ter um vídeo analisando o que aconteceu na casa de Gêmeos. A ideia é cobrir as 12 casas até o final, mas antes das 12 casas, né, a gente teve vários outros arcos muito interessantes, como a Guerra Galáctica, o Arco dos Cavaleiros Negros, o Arco dos Cavaleiros de Prata, e tudo isso foi analisado por mim nessa série de vídeos, e você pode encontrar lá na playlist Mangá de CDZ, aqui no canal dos Manuscribas. Então bora aqui analisar o capítulo 30, que já começa com a aparição do Aldebaran, um cara que tem uma imponência já na sua aparência, né? Ele é alto, ele é todo fortão, e que ele vai cumprir uma função muito específica na história, que é de ser o Guardião do Limiar. O Guardião do Limiar é um arquétipo de personagem geralmente associado àquela coisa da jornada do herói, né? Em que você tem um elemento narrativo, que pode ser um personagem ou não, que ele vai delimitar o mundo comum, né, que é o que o personagem principal, o herói da história, já conhece, e algo que ele desconhece. E o Guardião do Limiar, ele vai funcionar ali como um obstáculo que o herói tem que ultrapassar para que ele suba um degrau. E o Aldebaran, ele vai servir como um Guardião do Limiar de uma forma literal, né, pensando que ele é o Guardião da Casa de Touro e que essa vai ser a primeira casa em que haverá luta, porque até então eles passaram pela Casa de Ares, mas não houve uma luta ali. Agora, de fato, vai ter uma luta, agora, de fato, vai começar mesmo essa subida, essa batalha das 12 casas. Mas também o Cavaleiro de Touro serve como um guardião num sentido metafórico, né? Como um cara que vai fazer uma demarcação ali de poder. Porque até então o Seiya só enfrentou ali Cavaleiros de Bronze e Cavaleiros de Prata, mas agora ele vai enfrentar um Cavaleiro de Ouro. E que para que ele consiga vencer um Cavaleiro de Ouro, ele vai ter que fazer muito mais do que ele já fez até hoje. Então essa luta do Seiya contra o Aldebaran é muito uma luta sobre descoberta, em que o Seiya vai começar a testar os próprios limites e ver até onde ele pode chegar. Lembrando que o Seiya chega nas 12 casas com o status de líder dos Cavaleiros de Bronze. Porque por mais que ele é conhecido por ser um protagonista fraco e tal, ele é reconhecido pelos seus companheiros como sendo o mais forte entre os Cavaleiros de Bronze. Porque lá atrás ele já venceu o Shiryu, já venceu o Ikki, venceu o Misty de Lagarto. Sem falar que ele foi o único que já conseguiu vestir até uma armadura de ouro. Então Seiya é uma referência de força e também uma referência moral dos Cavaleiros de Bronze. E repara que assim que a batalha contra o Aldebaran começa, a primeira coisa que o Seiya faz é pedir para que os companheiros vão na frente, que ele vai enfrentar o Aldebaran. Então ele chama a responsabilidade para enfrentar o primeiro inimigo. Então já caiu o primeiro mito aqui, né? Esse negócio de que o Seiya só se beneficiou dos feitos dos seus companheiros, porque todo mundo mandava ele passar na frente e tal. Nesse caso aqui não. Nesse caso ele falou, eu vou enfrentar o Aldebaran e vocês passam. É que não deu certo. A gente vai ver aqui que o Seiya,
usa o Meteoro de Pegasus para tentar distrair o Aldebaran, só que quando os companheiros dele vão tentar passar, o Aldebaran barra eles. E aqui, nesse caso, eu achei que não ficou tão bem feito a questão do Kurumada tentar isolar o Seiya para que haja um duelo, né, entre o Seiya e o Aldebaran. Basicamente, o Aldebaran dá esse golpe nos 3 Cavaleiros de Bronze e desmaia eles, né, com um golpe só. Porém, a gente vai ver que o Aldebaran vai dar esse mesmo golpe várias vezes no Seiya e o Seiya não vai desmaiar. Mostrando que o Seiya, pelo menos, é o mais resistente entre eles. Ou então, talvez esse primeiro golpe do Aldebaran fosse mais forte do que os próximos golpes que ele vai dar, né? Porque a gente vai ver como que o Aldebaran luta, tem muito aquela coisa dele acumular cosmo, né? Então, a técnica do Aldebaran que o Seiya brilhantemente vai analisar e vai encontrar os pontos fracos, tem a ver com ele se aproveitar de uma energia potencial que ele vai acumulando e que ele solta de uma vez só. Então, talvez o primeiro golpe dele fosse o mais forte, justamente porque ele estava acumulando, né? Às vezes durante horas, e essa é a primeira vez que ele libera esse poder. E agora que a gente já tem os outros 3 Cavaleiros de Bronze fora da jogada, a gente consegue focar só no Seiya. A primeira parte da luta tem muito a ver com essa coisa do Seiya tentar investigar como que a técnica do Aldebaran funciona. Então ele repara que o Cavaleiro de Ouro simplesmente cruza os braços e parece que não vai querer lutar, mas que ele fala que ele não precisa ter uma postura de luta, ele pode vencer de braços cruzados. E para provar isso, ele lança um ataque para assustar o Seiya, né, que nem conseguiu ver ele se mover. Na mesma hora, o Seiya já entende que é uma técnica muito similar ao Iai, que é aquela técnica japonesa, né, de desembainhar a espada muito rápido, né, e atacar com um único golpe e depois retomar a sua postura original. E repara que o Aldebaran opta por dar esse soco na parede para mostrar o quão mais forte ele é em relação ao Seiya. E essa intimidação ela vai servir para tentar fazer o Seiya desistir. Então repara que o Aldebaran ele não tem interesse em matar os Cavaleiros de Bronze, ele só quer que eles vão embora. E muitos Cavaleiros de Ouro vão ter essa postura. Naquela pegada de eu não tenho nada pessoal contra você, eu só preciso proteger a casa, então desista. Mas o Seiya, obviamente, não vai desistir. Ele tenta um golpe por cima, né, jogando um Meteoro de Pegasus mais uma vez. E uma das características dessa luta é que eles vão ficar repetindo os golpes várias vezes. O Meteoro de Pegasus várias vezes e o Aldebaran, o Grande Chifre, várias vezes. Eu acho que um dos problemas dessa luta é esse. Eu acho que o Kurumada poderia ter inventado mais 1 ou 2 golpes para o Aldebaran para deixar a luta um pouco mais dinâmica, mas não foi o que aconteceu. E esse é o tipo de luta que faz com que aquela coisa do mesmo golpe não funciona 2 vezes contra um cavaleiro se torne meio que uma piada, né? Porque embora, na maioria das vezes, essa lei, né, de que não funciona 2 vezes realmente se aplica na história, a gente já viu isso várias vezes nos vídeos anteriores, mas nesse caso é um exemplo negativo disso, né? É um exemplo de que eles vão ficar usando as técnicas várias e várias vezes até que um consiga aprender exatamente como a técnica do outro funciona e consegue, né, rebater essa técnica, e é o que o Seiya vai fazer com o Grande Chifre do Aldebaran. Mas repare que na primeira vez que o Seiya leva o Grande Chifre, o Aldebaran ele aparece com os braços cruzados, né? Então o Seiya não consegue ver sequer ele descruzar os braços. Mas mesmo diante do poder esmagador do Cavaleiro de Ouro, o Seiya não se dá por vencido e ele começa a procurar uma brecha na técnica do Aldebaran. O Cavaleiro de Touro menciona que o Seiya já teria morrido se ele não tivesse com a armadura restaurada. Então a gente já vê o quanto que o Mu foi importante ao restaurar a armadura dos Cavaleiros de Bronze. E que agora o Aldebaran ele vai aproveitar que o Seiya tá no chão e vai pisar nele de uma forma parecida com o que o Mist fez na luta contra o Seiya, né? É bem comum isso do inimigo do Seiya pisar em cima dele, né? Até com uma forma simbólica para mostrar essa superioridade, né? E é muito comum que o adversário do Seiya se mostre muito superior a ele, né? Até porque é muito comum que o Seiya enfrente inimigos que são muito mais altos, muito mais fortes, né, fisicamente. A gente vê isso com o Gek, a gente vê isso com o Thor de Fekda na saga de Asgard, a gente vê isso com o próprio Aldebaran. E a ideia é realmente trazer aquela coisa de Davi contra Golias, né, um personagem que tem tudo pra perder, mas mesmo assim, né, ele se supera e acaba derrotando um gigante. E o Seiya costuma ganhar desses personagens mais fortes muito na base da estratégia. E assim, estratégia dentro das lógicas de Cavaleiros do Zodíaco, né? Óbvio que não vai ter nenhuma estratégia super bem elaborada, tipo o que o Shikamaru tem em Naruto, né? Mas a gente vai ter ali um certo grau de estratégia em que o Seiya vai utilizar alguma habilidade analítica ali para identificar um certo padrão ou para entender como funciona a técnica do inimigo, assim como ele fez contra o Shiryu na Guerra Galáctica, por exemplo, né? Ele usou de estratégia para quebrar o escudo do dragão, para fazer com que
o Shiryu quebrasse, né, o próprio escudo, e também encontrou o ponto fraco do Cólera do Dragão. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Vai ter um momento em que o Aldebaran vai praticamente enterrar o Seiya debaixo da terra, e que o Seiya vai ter aquele momento em que ele tá quase desistindo, né, mas ele encontra forças para se levantar. Nesse caso, ele vai lembrar da irmã, e quando ele lembra da irmã, né, que ele lembra que ele precisa vencer porque ele precisa encontrar a irmã dele, automaticamente ele vai pensar na Marin, né? Porque ele tá com essa dúvida se a Marin é a irmã dele ou não. E mais uma vez a Marin vai ter um papel importante porque ela vai trazer uma resposta que o Seiya vai usar na luta, né? Então ele vai se lembrar de um momento em que a Marin ensinou para ele como funciona o Iai, que é aquela técnica de sacar a espada muito rápido. E aí ela explica que no Iai, a espada só é uma ameaça quando ela está embainhada. A partir do momento em que ele tira a espada da bainha, ela não faz nada. E é aí que o Seiya entende a fraqueza do Aldebaran. Eu gosto de interpretar o golpe do Aldebaran como se fosse um arco e flecha, em que, para ele funcionar, você precisa tensionar a corda e depois você solta e a flecha sai voando. E então, uma vez que você atira uma flecha, você não consegue atirar outra flecha enquanto você não puxar a corda de novo. Então é o que vai acontecer aqui. O Aldebaran ele cruza os braços e é nesse momento que ele está acumulando o cosmo, né? Ele está formando ali uma energia potencial que ele vai liberar, né? Como se fosse um arco e flecha, como se fosse um estilingue, uma catapulta, algo que usa ali uma energia elástica. E que assim que ele solta essa energia, ele não consegue fazer isso de novo antes de acumular de novo essa energia potencial, né? Então o Seiya vai tentar dar um jeito de fazer com que o Aldebaran descruze os braços, para aí sim ele ter uma brecha para poder atacar. Nesse caso, o Seiya opta por fazer uma estratégia muito parecida com o que ele fez contra o Mist, que é disparar um meteoro de Pegasus, mas ao invés de ser vários meteoros, ele une todos eles em um grande cometa, que impressiona o Aldebaran, que inclusive compara o golpe até a um pequeno Big Bang, que é tão poderoso que faz com que o Aldebaran descruze os braços para se defender. Então repara que já houve uma progressão, né? Antes o Seiya atacava e o Aldebaran contra-atacava. Agora o ataque foi tão forte que o Aldebaran não conseguiu contra-atacar, ele precisou defender. E olha só que interessante essa fala do Aldebaran. Ele fala que o Seiya só conseguiu atingir esse nível de poder porque o corpo dele tá meio dormente, né? Depois de ter recebido tantos golpes, acabou que o sentido do tato do Seiya ficou um pouco prejudicado. E aí a gente lembra daquela fala do mestre ancião, né, na luta do Shiryu contra o Máscara da Morte lá nos Cinco Picos Antigos, em que ele fala que ficar cego tornou o Shiryu mais forte. E a gente sabe que é o que vai acontecer também na Casa de Virgem, né? Essa estratégia que o Ikki vai usar para vencer o Shaka. Então quando você perde, mesmo que parcialmente, um dos sentidos, você abre espaço para que o sétimo sentido atue. E é nesse momento que o Aldebaran percebe que o Seiya está no caminho para despertar o sétimo sentido, e isso deixa ele em choque. Porque, teoricamente, só os Cavaleiros de Ouro deveriam chegar no sétimo sentido, mas ele vê que o Seiya está chegando lá. E nesse momento, o Seiya, né, ganhando um pouco mais de confiança na luta, ele vai ameaçar o Aldebaran dizendo que, além de fazê-lo descruzar os braços, ele também vai quebrar o chifre dourado da armadura de touro. E essa provocação do Seiya é muito interessante, né? Porque o Aldebaran se apresenta como um ser muito mais poderoso do que ele, e que o Seiya, por ser sempre esse cara que desafia autoridades, né? Ele não gosta de ser menosprezado por ninguém. Então quando ele sente o menosprezo que o Aldebaran tem para com ele, ele quer dar um jeito de reverter isso, ele quer desmoralizar o Aldebaran. E por isso que ele propõe esse negócio de cortar o chifre do Aldebaran. E o Aldebaran acha curioso, né, essa ameaça e faz uma aposta com o Seiya. Ele aposta que se o Seiya conseguir quebrar o chifre dourado, ele vai deixar o Cavaleiro de Bronze passar. E assim, por que que o Aldebaran fez essa aposta? Cara, o Aldebaran fez essa aposta porque é impossível quebrar o chifre. Porque caso você só tenha acompanhado o Cavaleiro do Zodíaco pelo anime, isso pode ser uma novidade pra você. Mas as armaduras de ouro não quebram. No anime acontece várias vezes delas quebrarem, mas no mangá não. A única coisa que pode quebrar uma armadura de ouro é uma intervenção divina. Seja um deus destruir uma armadura de ouro, assim como Thanatos fez com várias armaduras de ouro na saga de Hades. Outro momento em que a armadura de ouro quebrou
foi quando eles usaram as armas de Libra para tentar destruir o grande suporte principal lá do templo de Poseidon, né, que era o templo do Poseidon, né, cheio de cosmo do Poseidon ali que protegia o pilar e que fez com que as armas de Libra quebrassem, assim como o Muro das Lamentações lá no inferno. Mas tirando essas ocasiões em que há uma intervenção divina, as armaduras de ouro nunca sequer racham. Então pro Aldebaran é impossível que o Seiya quebre o chifre. E é por isso que ele faz essa aposta. E aí mais uma vez ele dispara o grande chifre e ele repara que cada vez que ele ataca o Seiya levanta mais forte. E isso começa a assustar muito o Aldebaran. O Aldebaran se questiona até onde ele vai elevar esse poder. Porque se ele continuar nesse ritmo, uma hora ele vai se tornar mais poderoso do que os Cavaleiros de Ouro. E o Aldebaran começa a ficar muito preocupado, né? Porque o Seiya é um traidor do santuário, né? É dever dele parar o traidor. Porém, ele começa a ver que o Seiya tá tão poderoso e o Seiya tem uma determinação tão grande em continuar a luta, que aí ele começa já a se questionar se não tem alguma coisa por trás ali do poder do Seiya. O Aldebaran vai atacar o Seiya novamente, só que dessa vez o Cavaleiro de Pégaso consegue parar o ataque dele. Olha de novo a progressão, antes ele não conseguia nem ver o golpe, agora ele consegue parar o ataque. E o Aldebaran constata que como o Seiya foi capaz de parar um golpe na velocidade da luz, quer dizer que ele chegou ali, mesmo que por um instante na velocidade da luz, e isso só é possível com o sétimo sentido. E o Seiya declara que ele consegue ver os golpes do Aldebaran, mesmo se movimentando na velocidade da luz. E você lembra que da última vez que o Aldebaran usou o grande chifre, o Seiya conseguiu parar o ataque? Então, agora ele vai mandar o ataque de volta contra o Aldebaran. E olha só que grande construção que o Kurumada está fazendo aqui. Ele está mostrando uma progressão de poder do Seiya que não tem limites. E que o Aldebaran percebe isso. Ele percebe, cara, o Seiya está ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Daqui a pouco ele vai me superar. E é nesse momento que a gente tem aquela clássica cena do Seiya surpreendendo o Aldebaran e cortando fora o seu chifre. E você lembra que eu disse que as armaduras de ouro não quebram? As armaduras de ouro no mangá só vão quebrar quando houver o quê? Uma intervenção divina. Então o que o Seiya fez aqui foi provavelmente o maior feito das 12 casas. Ele quebrou uma armadura de ouro, coisa que nem os próprios Cavaleiros de Ouro conseguem fazer. Porque mesmo em lutas em que um Cavaleiro de Ouro enfrenta o outro, a armadura deles está sempre intacta. Mas nesse caso não. Nesse caso, pela primeira vez, um Cavaleiro de Ouro enfrentou um ser humano e saiu com a armadura rachada. E isso indica que tem alguma coisa muito especial ali com o Seiya. Ou o Seiya é um deus, ou o Seiya está lutando por um deus. Lembra que na luta contra o Mist aconteceu algo parecido? O Mu falou, Seiya só vai vencer o Mist se acontecer um milagre. Pum, um milagre acontece. E mais um milagre acontece aqui. E é algo que talvez nem o próprio Seiya entenda. Porque ele falou esse negócio de quebrar o chifre com uma provocação ali, pra, tipo assim, deixar o Aldebaran ridículo com um chifre só. Mas o Aldebaran sabe que não dá pra quebrar uma armadura de ouro. E quando isso acontece, ele não consegue continuar a luta. Porque, primeiro, se o Seiya tem poder suficiente para quebrar uma armadura de ouro, coisa que nem os Cavaleiros de Ouro conseguem fazer, o Seiya tá num nível acima do Aldebaran. Por mais que no começo da luta o Aldebaran estivesse mais forte que o Seiya foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, e o Aldebaran vai falando isso várias vezes ao longo da luta, até que chegou ao ponto do Seiya ter um poder sobre-humano. Mas por que diabos esse traidor do santuário conseguiu fazer um feito desse? E é nesse momento que o Aldebaran desiste da luta. E ele vai deixar o Seiya passar. E aí a gente entra para aquela primeira discussão, né? O Seiya derrotou o Aldebaran ou não? Porque assim, é muito fácil falar que o Aldebaran deixou o Seiya passar, então essa vitória não conta. Mas cara, olha o contexto da luta. Uma luta em que o Aldebaran tá muito superior. E aí o Seiya começa a equilibrar. E aí o Seiya começa a virar o jogo. E aí o Seiya faz um feito absurdo que é quebrar o chifre do Aldebaran. Cara, se a luta continuasse, claramente o Aldebaran ia levar um pau do Seiya. E ele sabe disso. E é por isso que ele desistiu. O Aldebaran não teria a menor chance contra o Seiya. E é por isso que eu afirmo que o Seiya venceu.
Ele não matou o Aldebaran, né? Mas até aí o Ikki também não matou o Shaka, mas mesmo assim foi uma grande vitória. E nesse caso foi uma vitória também do Seiya. Claro que se a luta continuasse, não seria fácil, né? O Aldebaran também é um cavaleiro de ouro muito poderoso, mas ele observou que o cosmo do Seiya estava ficando cada vez mais forte e que o Seiya estava imparável. E aí o Aldebaran é muito bem-humorado, muito gente boa como um bom brasileiro, deixa os Cavaleiros de Bronze passarem, e ele dá esse conselho para que o Seiya nunca subestime os Cavaleiros de Ouro. E olha só que interessante essa fala do Seiya. Ele fala que o Aldebaran mostrou para ele o que os Cavaleiros de Ouro são capazes de fazer. E olha só a função do Aldebaran como guardião do limiar. Ele foi um personagem que mostrou pro Seiya que a partir de agora as lutas vão ter que ser assim. A partir de agora as lutas têm que ter sétimo sentido. A partir de agora as lutas são contra Cavaleiro de Ouro. A partir de agora não dá pra vencer com um golpe, igual que ele fez com o Treme de Sagitta. Ele não tá mais enfrentando o Cavaleiro de Prata. E foi assim que o Seiya ultrapassou o limiar, né, que era guardado pelo Aldebaran. E ele sai da Casa de Touro muito mais forte do que entrou. E aqui a gente tem a sequência em que a chama do relógio de fogo, né, se apaga, mostrando que eles têm apenas 10 horas para chegar até a sala do mestre, e eles vão até a Casa de Gêmeos. O capítulo termina aqui, porém eu vou estender esse vídeo um pouquinho mais, porque no começo do próximo capítulo tem o diálogo do Mu com o Aldebaran. Eu acho que é interessante a gente cobrir esse diálogo neste vídeo, para que a gente entenda um pouco mais do porquê que o Aldebaran deixou o Seiya passar. Beleza, vamos começar aqui o capítulo 31, mas antes eu peço para que, caso você tenha gostado do vídeo, curta, se inscreva no canal dos Manuscribas, acompanhe essa série de vídeos analisando o mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Lembrando que semana que vem a gente continua a série com a batalha na Casa de Gêmeos, e que você pode ver os vídeos anteriores lá na nossa playlist Mangá de CDZ no canal dos Manuscribas. A gente começa o capítulo com aquela coisa do mistério acerca da Casa de Gêmeos, né? Tem aquela cena muito legal que eles vão correndo e vai piscando uma luz preta e uma luz branca, já mostrando esse clima meio hostil da Casa de Gêmeos. E assim que eles saem da Casa de Gêmeos, né, eles pensam que eles atravessaram e se deparam de novo com a entrada. Então eles entraram, caminharam em linha reta, mas mesmo assim eles voltaram para o começo, mostrando ali que existe alguma ilusão que está atrapalhando eles e que está fazendo com que eles não consigam avançar pela Casa de Gêmeos. Enquanto eles estão ali perdidos no labirinto de Gêmeos, o Mu vai até a Casa de Touro para visitar o Aldebaran e eles vão ter uma conversa muito legal. Para começar, o Mu dá uma zoada ali no Aldebaran, né, falando do chifre, e pergunta se ele quer que ele conserte o chifre do Aldebaran. E olha que legal, o Aldebaran não conserta o chifre. Tanto que ele vai permanecer com um chifre só até o final. E ele faz isso porque ele respeita o feito que o Seiya fez. Porque ele tem a consciência de que um ser humano não conseguiria fazer aquilo e que houve ali uma intervenção divina, que a princípio ele não sabe se foi de Atena, mas ele desconfia que pode ter sido Atena que influenciou o Seiya a conseguir quebrar esse chifre. E essa marca deixada na armadura de ouro, né, do Aldebaran vai funcionar quase como uma prova de que a Saori é Atena. É uma marca que vai provar que o Seiya estava lutando do lado certo. E o Aldebaran, muito arrependido de estar lutando durante tanto tempo do lado errado, ele assume o erro dele e ele não quer esconder isso. Ele não quer simplesmente consertar o chifre da armadura e continuar como se nada tivesse acontecido. Não, essa luta com Seiya marcou ele profundamente. E é por isso que ele quer manter o chifre do jeito que está. E ele mantém até o fim. E agora a gente tem uma fala do Mu, que é uma fala muito controversa, né? Que é o principal argumento da galera que fala que o Aldebaran simplesmente deixou o Seiya passar e que o Seiya não venceria o Aldebaran e acabou não vencendo o Aldebaran, porque o Mu fala que se o Aldebaran tivesse lutado a sério, eles estariam diante da poça de sangue do Seiya, né? Insinuando que, na verdade, o Aldebaran não lutou com todas as suas forças, que ele seria sim capaz de matar o Seiya e tal, mas que eu discordo dessa informação e acho que o Aldebaran também discorda. Se você pegar essa cena fora de contexto, parece muito óbvio que simplesmente o Aldebaran não deu tudo de si e deixou os moleques passar. Mas, se você lê a luta completa, não tem como você falar isso, cara. Muito importante que essa frase
não saiu da boca do Aldebaran, saiu da boca de outro personagem. Em nenhum momento o Aldebaran falou assim, olha, eu não lutei com todas as minhas forças, deixei você passar. Não, porque o Aldebaran sabe, o Aldebaran sentiu o cosmo do Seiya. Ele sentiu que ele não teria a menor chance contra o Seiya se o Seiya continuasse a aumentar o poder dele indefinidamente. Então essa fala do Mu, ela é uma fala mais num tom de descontração. E eu não levaria ela tão a sério como as pessoas muitas vezes levam. Então não, eu não acho que o Aldebaran se segurou, eu acho que ele usou todas as forças dele. A princípio ali ele fez ali um show-off ali, ele atacou a parede ali, quebrando a parede pra intimidar o Seiya. Ali naqueles momentos a gente pode até discutir que o Aldebaran não deu tudo de si. Porém, mais pro meio da luta, em que o Aldebaran começou a ficar em choque do quanto que o Seiya estava ficando mais forte, naquele momento ele com certeza usou toda a força dele e não foi suficiente para matar o Seiya. Então eu vou reiterar aqui, cara, o Seiya venceu sim o Aldebaran, e se a luta tivesse continuado, o Aldebaran ia perder. Mas, se você discorda, escreva aí nos comentários, né? A gente aproveita, bate um papo aí sobre essa questão de que se o Seiya realmente venceu ou não, se o Aldebaran tinha ou não algum trunfo ali na manga que ele não usou. E é sempre bom ter a opinião de vocês aí embaixo. O Mu pergunta por que ele deixou os cavaleiros passarem. E detalhe, não só o Seiya, né? Porque ele deixou o Seiya passar porque ele sabia que ele não conseguiria vencer o Seiya. Não conseguiria. Porém, ele deixou todo mundo passar. Por que você deixou Seiya e os outros passarem? E aí o Aldebaran responde que ele deixou eles passarem porque o Seiya deixou ele na dúvida. Porque assim, basicamente, né, os Cavaleiros de Bronze eram traidores que vieram do Japão, e eles diziam que a Saori era a reencarnação da deusa Atena e tal. E o Aldebaran, obviamente, não acreditava nisso, né? Ele acreditava na versão oficial, né? Que é a versão do Saga, de que a Atena estava no santuário e tal. Porém, não era de hoje que o Aldebaran achava que tinha algumas coisas estranhas no santuário. E aí ele fala de umas desconfianças que ele tem. Algumas desconfianças que inclusive o Miro de Escorpião também tinha. Não sei se você se lembra, naquela cena em que o mestre envia o Ayoria para o Japão, o Miro menciona algumas controvérsias ali, algumas histórias muito mal explicadas que estão acontecendo no santuário e que envolvem ali a identidade do grande mestre. Então Aldebaran desconfia que tem alguma coisa errada com o santuário, e a partir do momento que ele vê que o traidor do santuário tem um poder tão grande, tem uma determinação tão grande, e que consegue operar um milagre na frente dele, cara, não tinha como Aldebaran continuar aquela luta. Então ele preferiu ver o que ia acontecer. Então ele deixou os cavaleiros passarem, mesmo sem ter muita fé de que eles passariam pelas próximas casas, né? Ele vai até mencionar que ele não sabe se o Seiya vai passar pela casa de Gêmeos, mas que ele fez isso porque ele quer ver até onde os Cavaleiros de Bronze vão chegar e se eles vão conseguir ajudar a elucidar esse grande mistério a respeito do que está acontecendo no santuário. Então esse diálogo ele é muito importante para explicar um pouco mais sobre a posição do Aldebaran e também hypar um pouco sobre essa identidade do grande mestre, mas principalmente causar um hype em relação à casa de Gêmeos, porque o Aldebaran diz que ele acha que o Seiya não passa da casa de Gêmeos, e o Mu fala assim, pô, a casa de Gêmeos não é aquela que tá vazia, né, que porra, tinha um cara que simplesmente sumiu. Aí o Aldebaran fala, ó, a casa de Gêmeos tá sempre vazia, mas hoje não, porque eu tô sentindo um cosmo lá dentro, e é o cosmo do Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Ele tá lá. Ninguém nunca viu ele, mas ele tá lá. E aí já tem toda aquela aura de mistério, né, sobre a Casa de Gêmeos, especialmente quando a cena volta para os Cavaleiros de Bronze e agora eles se encontram com 2 Casas de Gêmeos. E o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente continua desse ponto para explorarmos um pouco esse mistério da Casa de Gêmeos, esse mistério do Grande Mestre, e termos finalmente uma luta decente pro Shun, cara, porque até agora não tava rolando, cara. Mas finalmente teremos uma luta muito interessante do Cavaleiro de Andrômeda. Então é isso, galera. Nos vemos na semana que vem. Até lá!